E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nossa aula vai ser sobre sistema digestório. Vou começar fazendo uma pergunta simples. Por que nós, animais, comemos e as plantas não precisam comer? É uma pergunta intrigante, né? É muito simples. Nós precisamos de energia. As plantas também precisam de energia. Só que as plantas conseguem a sua energia absorvendo luz. Elas realizam a chamada fotossíntese. Já nós não conseguimos realizar a fotossíntese. Não adianta ficarmos parados sob o sol, que nós não vamos conseguir transformar essa energia maravilhosa, luminosa, em compostos químicos. Nós não temos, por exemplo, a clorofila. Então nós temos que ingerir os alimentos, temos que comer os alimentos. E na hora que nós comemos os alimentos, nós vamos conseguir os nossos nutrientes. E o que seriam os nutrientes? Os nutrientes seriam substâncias químicas que vão satisfazer as necessidades da célula. Para que servem os nutrientes? Os nutrientes servem para construir a célula. A célula, ela tem que se compor de alguma coisa, de compostos químicos que estão dentro dos alimentos. Então, toda vez que eu estou comendo um pão, que eu estou comendo macarrão, que eu estou comendo feijão, né? Eu estou conseguindo, um bife, né? Um ovinho, eu estou conseguindo ali obter nutrientes, as substâncias químicas que vão compor aquele alimento. Então, a função dos nutrientes é fornecer substâncias químicas para a célula se construir. Uma outra função dos nutrientes é fornecer energia. De que adianta ter um carro, né? Um carrão bacana, sem gasolina? Não adianta. E muito menos não adianta ter a gasolina sem o carro. Então, a célula é a estrutura, né? É um composto biológico formado por substâncias químicas e que tem que funcionar. E para funcionar tem que ter energia. E a energia vem justamente dessas substâncias químicas chamadas nutrientes. Quem são os nutrientes? Você já deve ter ouvido falar, eu já te dei essa aula um dia, em proteínas, carboidratos, lipídios e por aí vai. Então os nutrientes são essas substâncias. São os carboidratos, que têm como fama, né, que tem como função importante fornecer energia para a célula. Quando eu estou comendo pão, eu estou conseguindo carboidrato, eu estou conseguindo glicose para que a célula funcione. Um outro tipo de nutriente são os lipídios. Você conhece eles pelas gorduras, pelos óleos, pelo colesterol. E os lipídios são famosos pela sua função energética de reserva. O corpo, por exemplo, de um animal, só gasta lipídios quando falta açúcar. Faltou açúcar, gasta lipídios. Por isso que ele se acumula na forma de gordura, né? Tranquilo? Uma outra função dos lipídios é a função estrutural. Por exemplo, o colesterol está compondo hormônios, o colesterol e os fosfolipídios estão compondo as membranas das células. Enfim, então é necessário que a gente consiga obter lipídios para construir células e para fazê-las funcionar quando faltar açúcares. Um outro nutriente importante são as proteínas, que têm fama, né, de serem os grandes tijolos, né, das células. As proteínas estão envolvidas com a função estrutural, a função plástica. Sem proteína não há vida, não tem como se organizar, porque as células não se constroem, membrana não se constrói, citoplasma não se constrói. Mas as proteínas não têm só função plástica, tem função hormonal, tem função imunológica, enfim. As vitaminas também são exemplo de nutrientes, né, que vão ativar as enzimas, um tipo de proteína. Sem as vitaminas, muitas enzimas não funcionam e os metabolismos, né, as células não conseguem trabalhar, não conseguem funcionar. E morremos sem vitaminas. Então podemos dizer o seguinte: nós temos que comer para conseguirmos os nutrientes. E os nutrientes estão, então, posso dividir em alguns grupos. Os nutrientes que fornecem energia, os nutrientes que têm função plástica e os nutrientes que podem ativar funções. Nutrientes que vão ativar funções são nutrientes ricos em vitaminas, que estão presentes em todos os alimentos. Tá? Se você quer complexo B, por exemplo, te alimenta mais à base de carnes, à base de peixe, por exemplo. Se queres vitamina C, te alimenta mais à base de frutas, verduras. Os maratonistas, por exemplo, comem muito macarrão para conseguir bastante energia para correr aqueles 40 quilômetros de maluco que são. E as
E a função plástica é encontrada nas carnes, né? Nos peixes, nos mariscos, no ovo. Então, de acordo com a tua necessidade, tu vais investir em um tipo específico de alimento. Tudo bem? Tranquilo? Só me responde. Se tu vai malhar, tu quer aumentar a massa muscular, tu vais investir em que tipo de alimento? Carnes, peixe, ovos. Se tu vais correr, carboidratos. Tá legal? Se tu tá convalescendo, né? Vitaminas. Tranquilo isso aí? Então, o que é que você está comendo? Acarajé com camarão e vatapá. Você tem tempo para se alimentar corretamente? Às vezes. Durante o dia você come muito lanche. É, de vez em quando. Quer dizer que não dá para manter hábitos alimentares saudáveis, comer em casa, almoçar, essas coisas? É, às vezes sim, às vezes não, né? Oi, o que é que você está comendo? Biscoito amanteigado. Biscoito amanteigado. Exato. Você acha saudável? Não é, mas é rápido, né? Você passa, pega e sai comendo. Você tem tempo de manter hábitos alimentares saudáveis? Não tenho. Não dá para comer em casa. Não, porque eu tenho duas profissões, então é impossível. Sempre come lanche e na rua. Sempre no centro. O que é que você está comendo? Tô comendo um X-picanha aqui, cara. É bem gorduroso. Bem gorduroso, cara. Bem gorduroso. Você tem costume de manter hábitos alimentares saudáveis? Olha, cara, não é sempre, mas a gente se preocupa. Eu costumo me preocupar. Mas não é sempre que eu faço isso também, né, cara? De vez em quando, que nem assim, comendo, assim, você falando, pô, acho que eu perdi a fome. Ou seja, você nunca tem tempo de comer em casa, sempre comendo na rua e com pressa. Sempre com pressa, sempre. Saindo da faculdade pro trabalho direto, né, então tem que ir correndo mesmo, não dá tempo, cara. Não dá tempo de manter uma vida alimentar saudável. Saudável mesmo não, cara. Como se deveria, não. X-picanha. X-picanha. Você tem hábitos alimentares saudáveis? Eu acredito que sim. Me alimento bem. Tem costume de comer em casa ou mais na rua? Mas em casa. Mas quando você tá na rua, você procura comer o quê? Sempre lanche assim? Não, na realidade eu abri uma exceção hoje. A maioria das vezes é almoço, é normal, refeição normal. Quando você alimenta assim, você se alimenta assim por falta de tempo ou costume? Acho que falta de tempo. Viram só? É complicada essa vida moderna, né? Por mais que as pessoas se esforcem, viram o que aconteceu? As pessoas tendem aos fast foods, tendem ao estresse e tendem a não conseguir comer bem no dia a dia. Poucas pessoas responderam que têm suas refeições, né, que vão em casa, que relaxam, que tem um bom café da manhã, que tem um bom almoço, um bom jantar. É na base da correria, é na base das frituras, é na base... Enfim, isso é uma bomba atômica. Temos que cuidar da nossa alimentação, porque cuidando da nossa alimentação vamos otimizar o nosso corpo, o funcionamento do nosso organismo. Tá legal? Para isso, vamos estudar a anatomia do sistema digestório. Vamos conhecer detalhes da boca, detalhes do tubo digestivo até chegar no ânus, que é por onde o alimento que entrou pela boca vai sair. Tudo bem? Para digerir é necessária energia. Por isso que quando a gente come alguma coisa, e quando come coisas pesadas como um mocotó, uma feijoada, né? A gente começa a suar bastante, começa a ficar com calor. É só um exemplo de que, para a gente conseguir energia, gasta energia. Tá legal? O sistema digestivo se compõe da seguinte forma. A boca, e na boca existem as glândulas, a língua e os dentes. Depois a gente entra em detalhes de cada um. Logo após vem a faringe, depois da faringe o esôfago, e o esôfago vai se abrir no estômago. O estômago depois no intestino, que pode ser de dois tipos. Intestino delgado, que é aquele mais fininho, mais comprido, e o intestino grosso, que pelo nome, né? E ele inclusive é mais curto. Depois do intestino grosso, vem o reto e por último, o ânus. No intestino delgado ainda existem algumas glândulas, né? Uns anexos digestivos, que no caso são a vesícula biliar e o pâncreas. Vamos então agora fazer uma viagem por todo esse canal, por todo esse tubo digestivo, começando pela boca e até chegar no ânus. Nessa parte interna, nós temos então a cavidade oral, com a língua e a dentição. Dentição superior e inferior, aqui o maxilar. Os dentes estão adaptados para diversas funções, como cortar, macerar, triturar. A língua é um órgão cheio de glândulas, cheio de estruturas que servem para sentir a textura do alimento
sentir o sabor do alimento. Nós sabemos quando temos uma pedra de gelo, sabemos quando temos uma castanha, por exemplo, na boca, sabemos quando o alimento está cortado, sabemos se ele é liso, se ele é áspero, sabemos se é doce, se é salgado, tudo por causa da língua. Na ponta da língua predominam os sabores doces. Na base da língua predominam os sabores amargos. E nas laterais predominam os sabores azedo e salgado. No centro da língua existem papilas que vão sentir a textura, as papilas filiformes. Elas é que vão te ajudar a diferenciar uma coisa lisa, de rugosa, de áspera, enfim. A cavidade oral vai agora se conectar com uma estrutura chamada faringe. E a faringe também é comum à cavidade nasal. Então nós temos a cavidade nasal e a cavidade oral, ambas ligadas por esse ducto, esse caninho pequenininho chamado de faringe. Essa faringe agora vai se conectar ao esôfago de um lado e à laringe do outro. Uma vez que a faringe se conectou com o esôfago então agora vai se ligar ao estômago. O esôfago é um tubo comprido e nele se iniciam os movimentos peristálticos. É impressionante. O esôfago é formado por músculo liso e qualquer músculo liso ele exerce função involuntária. Pensa no seguinte, eu consigo contrair meu braço, porque aqui é constituído de músculo estriado. Ele obedece à minha vontade. Mas eu não consigo fazer os meus intestinos virarem de lado. Não consigo, porque eles são constituídos, existe uma conformação de musculatura lisa e ela não obedece à minha vontade. O esôfago, então, funciona automático, como todo e qualquer músculo liso. Uma vez que um gole d'água, um amendoim de nada, chegou no esôfago, ele já começa a levar essa gota d'água ou esse amendoim para frente. Tu pode ficar de cabeça para baixo, cabeça ao contrário, que a comida não volta mais, nem água, nem líquido, nem gasoso, nada. Vamos voltar aqui para o modelo, para a gente agora entrar em detalhes e ver o estômago, o intestino, o fígado, né? Vamos aqui. Eu vou chamar um cidadão pequenininho para me ajudar, um troglodita. Vem aí, cara, vem aí me ajudar. A criatura. Olha o tamanho da criança. Vamos tirar aqui o coração. Sabe que o coração dele é 15 vezes maior que isso aqui, né?